Você está no canal da paz. Seja bem-vindo. O mundo precisa de paz. Você precisa de paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que Jesus nos concede. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é uma paz falsificada. É uma paz passageira, é uma paz condicional. A paz que Jesus oferece, ela é incondicional. A paz que Jesus oferece, nós não podemos calcular a sua altura, a sua largura, o seu comprimento, a sua profundidade. A paz que Jesus oferece é inestimável, é inimaginável. Só podem saber aqueles que a experimentam. É pela experiência que nós conhecemos a paz de Jesus. E eu quero hoje pedir licença para você para falar um assunto, para fazermos uma reflexão do perfil do cristão. Qual perfil o cristão deve ter? Modernamente, os cristãos estão apresentando, adquirindo, buscando diversos perfis, A gente pode falar assim, são multifacetados os cristãos de hoje, não é? Tem cristão para todo gosto. Tem cristão liberal, tem cristão radical, não é? Tem cristão mais ou menos, tem cristão que é moderno, não é? Os progressistas, tem os cristãos fundamentalistas. Mas enfim, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia retrata como um perfil do verdadeiro cristão? No livro Obreiros Evangélicos, página 317, tem uma frase, um pensamento que eu tenho anotado por muito tempo. O perfil do cristão diz assim: os que seguem o exemplo de Cristo, olha só, os que seguem o exemplo de Cristo como modelo não serão jamais extremistas. Ser verdadeiramente cristão, ele precisa se converter, e quando ele se converte, ele se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, da sua vida, da natureza pecaminosa, e ele então deseja ter uma natureza implantada, uma natureza espiritual, que ela é implantada e ela foi imputada a nós lá na cruz do Calvário. Então, na cruz do Calvário, dentro do projeto de Jesus Cristo, de Deus e o Espírito Santo para salvar você e a mim, a cruz do Calvário faz parte, e foi lá na cruz do Calvário que Jesus redimiu a raça humana, nos libertou da escravidão do pecado. Nós estamos livres da condenação eterna, nós fomos lá na cruz justificados, é a graça imputada. Nós não merecemos, foi Jesus que conquistou para nós, foi Ele que pagou o preço. E veja então o que diz a carta aos Romanos, Paulo nos explicando isso. Olha que riqueza de ensino, de informação. Romanos 5, verso 1, você deve ter anotado este verso na sua Bíblia. Diz assim o verso 1 do capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, perdoados, limpos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor. No capítulo 8, verso 1, 8:1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, aqueles que são justificados, eles passam a ter uma novidade de vida, passam a ser novas pessoas, e eles não têm mais condenação, não há mais condenação. Você que está em Cristo e que crê em Cristo pela fé, você está livre da condenação eterna. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, segundo a nossa natureza, as nossas tendências da natureza caída, as nossas tendências carnais, as paixões vis, não é? Mas andam segundo o Espírito. Como está você vivendo a sua vida cristã? Ou você que não é cristão?
é para pensarmos, porque ninguém é salvo pelas obras, por aquilo que faz, pelas obras meritórias, não é? Você pode ser bonzinho, você pode ajudar uma senhora a atravessar a rua todo dia, você pode cortar a grama para o seu vizinho que é velhinho, que não pode mais cortar, você pode fazer lindas doações, ser solidário. Isto não salva você. Isto são boas obras e elas são frutos do Espírito, daqueles que têm a Jesus Cristo. Tem muitos que não creem em Jesus e fazem boas obras, não é? São solidários, são fraternos, mas isto não nos salva. Isto deve ser sim resultado da nossa entrega a Jesus Cristo. E então realizamos pela fé boas obras para a glória de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse assim quando esteve aqui neste mundo, né? Quando estive preso, foste me visitar. Quando tive fome, deste-me de comer. Quando tive sede, deste-me de beber. Quando tive frio, me agasalhaste. E os discípulos perguntaram: quando te vimos com fome? Quando te vimos com frio? Quando te vimos preso? E Jesus disse assim: quando fizeres a um destes meus pequeninos, a um destes meus semelhantes, a mim o fizestes. Estas são as boas obras. Jesus se alegra quando nós, de coração quebrantado, entregamos a nossa vida a Ele, porque é Ele que nos salva. Jesus é a nossa grande dádiva, é o nosso grande legado. E então, salvos, nós produzimos obras meritórias de Jesus, as obras frutos do Espírito Santo, que é Ele que nos move, é Ele que faz, opera em nós o querer e o efetuar. Este é o primeiro perfil do cristão, ele é justificado e ele acredita na justificação pela fé, pelos méritos de Jesus Cristo. Que tal? Vamos orar para que Jesus nos salve, nos justifique, porque Ele lá na cruz, precisamos ter fé, porque lá na cruz do Calvário Ele fez tudo por você e por mim. Vamos orar? Incline a sua fronte, feche os seus olhos se puder e oremos. Senhor meu Deus, tenha misericórdia de nós, justifica-nos pelo Teu sangue misericordioso, maravilhoso, derramado na cruz do Calvário. Cada gota do Seu sangue que caiu naquele Calvário, lá naquele lugar chamado Caveira, ali, Senhor Deus, cada gota do Seu sangue, cada gota do Seu suor, comprou a cada um de nós pelos Seus méritos, não por nós. O Senhor não merecia morrer, o Senhor não pecou, o Senhor não fez nada para ter que ser crucificado, mas o Senhor foi voluntariamente, o Senhor doou-se para pagar uma dívida que nós tínhamos que pagar. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Assim oramos, agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo você. Vocês. Tchau, tchau.